As ondas batiam suavemente na areia quando o velho Henrique tocou a água pela primeira vez em 40 anos. Lágrimas desciam por seu rosto enrugado, enquanto ele sussurrava um nome que ninguém mais lembrava. A enfermeira Clara segurava sua mão trêmula, sabendo que havia arriscado tudo para aquele momento. Ela não imaginava que aquele pedido simples esconderia um segredo guardado por décadas. O que aconteceu naquela praia mudou ambos para sempre. Esta é a história de um último desejo que desafiou todas as regras e provou que a humanidade ainda existe nos lugares mais inesperados. Henrique dos Santos tinha 87 anos e 3 meses de vida, segundo os médicos. O câncer havia vencido todas as batalhas e agora restava apenas esperar o inevitável no quarto 412 do Hospital São Lucas. Ele não recebia visitas há 5 anos, desde que seu único filho se mudara para o exterior. Suas manhãs eram marcadas pelo som de monitores e pelo cheiro de desinfetante que impregnava tudo. A rotina hospitalar era mecânica, previsível, silenciosa. Até que Clara Mendes entrou em sua vida numa manhã chuvosa de novembro de 2025. Clara tinha 32 anos e 7 de profissão. Escolhera ser enfermeira depois de perder sua mãe em um hospital frio onde ninguém segurou sua mão nos últimos momentos. Jurou que nenhum paciente seu morreria sozinho ou esquecido. Sua presença trazia uma luz diferente aos corredores do hospital. Henrique percebeu isso no primeiro dia, quando ela entrou com um sorriso genuíno e perguntou seu nome completo, não o número do leito. Algo naquele gesto simples despertou uma emoção que ele julgava morta há décadas. Comente se você acredita que pequenos gestos podem mudar vidas. Henrique acordava todos os dias às 5 da manhã, mesmo sem ter para onde ir. O hábito de uma vida inteira de trabalho no porto não desaparecia nem com a doença. Ele observava o teto branco do quarto e contava as manchas de umidade que formavam mapas imaginários. Pensava em Helena, sua esposa, e em como ela odiaria vê-lo definhar daquela forma. Ela sempre fora forte, decidida, cheia de vida. O contrário dele agora. A dor física das metástases era nada comparada à dor de estar vivo sem propósito. Cada respiração parecia um peso desnecessário que prolongava um sofrimento sem sentido algum. Clara entrava no quarto sempre com a mesma delicadeza, como se pedisse permissão ao silêncio. Ela verificava os sinais vitais enquanto conversava sobre coisas simples, o tempo, as flores do jardim, notícias leves. Henrique respondia com monossílabos no início, desacostumado à atenção genuína. Mas algo na voz dela o acalmava, como uma melodia esquecida da infância. Ele começou a esperar por suas visitas, a contar as horas entre um turno e outro. Clara percebia esse despertar sutil e nutria a conexão com paciência infinita. Sabia que a solidão matava tanto quanto qualquer doença terminal conhecida pela medicina moderna. Foi numa tarde de quinta-feira que Henrique finalmente falou sobre Helena. Clara estava trocando o soro quando ele murmurou o nome pela primeira vez em anos. Ela parou, sentou-se ao lado da cama e apenas ouviu. Ele contou que se conheceram no porto, ela vendia peixe e ele carregava caixas. Helena tinha olhos cor de mel e riso fácil. Casaram-se 3 meses depois, contra a vontade das famílias. Foram 42 anos juntos até o dia em que ela decidiu nadar mais longe do que deveria. O mar a levou e nunca devolveu o corpo para o funeral. Clara sentiu o peito apertar com a história. Ela também conhecia a dor da perda irreparável. Seu pai se afogara quando ela tinha 12 anos, em um rio durante uma pescaria. O corpo fora encontrado 3 dias depois. Ela nunca mais conseguiu ver água sem sentir um aperto na garganta. Compartilhou isso com Henrique e algo mudou entre eles naquele momento.
Não eram mais apenas enfermeira e paciente, eram duas almas feridas pelo mesmo elemento, carregando culpas silenciosas e lutos inacabados. A conexão se aprofundou sem palavras, apenas na presença mútua e na compreensão implícita. Henrique começou a falar mais sobre Helena nas semanas seguintes, como ela cantava enquanto cozinhava, como dançava descalça na sala, como lia poesia em voz alta antes de dormir. Cada memória era um fragmento precioso que ele guardara trancado por décadas. Clara ouvia tudo com atenção reverente, honrando aquele amor que transcendia a morte. Ela entendia que compartilhar essas histórias era a forma de Henrique manter Helena viva. E ao mesmo tempo percebia que ele carregava algo mais pesado que saudade. Havia um peso específico em seus olhos quando mencionava o mar onde ela desaparecera. A doença avançava implacável, mas Henrique parecia mais vivo do que nos meses anteriores. Os médicos comentavam surpresos sobre sua melhora no humor. Clara sabia que não era milagre médico, era simplesmente conexão humana. Ela passava seus intervalos ao lado dele, compartilhando café e biscoitos contrabandeados da cantina. Ele contava histórias do porto e ela falava sobre seus sonhos de viajar. Henrique revelou que nunca mais voltara ao mar depois de perder Helena. Evitava até fotografias e filmes com cenas de praia. O medo e a culpa o haviam aprisionado longe do lugar que mais amara. Foi numa manhã de domingo que Henrique fez o pedido. Clara estava ajustando os travesseiros quando ele segurou sua mão com força surpreendente. Os olhos dele brilhavam com uma urgência que ela nunca vira antes. Ele pediu, com voz trêmula mas determinada, para ver o mar uma última vez. Só isso. Nada mais importava. Queria sentir a areia nos pés, ouvir as ondas, respirar o sal no ar. Clara sentiu o coração acelerar. Sabia que o pedido era impossível. Os protocolos do hospital eram rígidos. Pacientes terminais não podiam sair sob nenhuma circunstância, mas algo naquele pedido a tocou profundamente. Clara prometeu pensar em uma solução, mas a realidade era dura. Conversou com a enfermeira-chefe, que negou categoricamente. Falou com o médico responsável, que citou riscos legais e médicos. Ninguém autorizaria a saída de Henrique. Ele tinha dias, talvez horas, e qualquer movimentação poderia acelerar o fim. Clara voltou ao quarto sem resposta. Henrique leu a decepção em seu rosto antes que ela dissesse qualquer palavra. Ele apenas assentiu, acostumado a viver sem suas vontades sendo atendidas. Mas Clara via algo apagando nos olhos dele. A pequena luz que ela ajudara a reacender estava morrendo novamente. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Revirava-se na cama pensando no pedido de Henrique. Lembrava-se de sua mãe no leito de morte, pedindo para ver o jardim uma última vez. Ninguém permitiu. Ela morreu olhando para o teto branco de um hospital frio. Clara jurou naquele dia que seria diferente. Mas agora estava diante da mesma escolha que criticara nos outros. Poderia ser a pessoa que nega um último desejo ou a que arriscaria tudo para realizá-lo. A resposta veio com a lembrança do rosto de sua mãe e das palavras nunca ditas sobre flores jamais vistas. Na manhã seguinte, Clara entrou no quarto de Henrique com uma determinação que ele não esperava. Ela se aproximou, olhou nos olhos dele e disse simplesmente: "Vamos ver o mar." Henrique não entendeu imediatamente. Clara explicou que levaria ele contra as regras, contra o protocolo, contra tudo. Ela tinha um plano. Seria arriscado e ela poderia perder o emprego. Mas algumas coisas valem mais que segurança profissional. Henrique começou a chorar, agarrando as mãos dela. Naquele momento, Clara viu não apenas gratidão, mas também medo. Ele perguntou: "E se eu não conseguir enfrentar o mar novamente?" Clara passou os 3 dias seguintes planejando cada detalhe da fuga. Estudou os horários de troca de turno, as rotas de menor movimento, as câmeras de segurança.
Precisaria de uma cadeira de rodas, equipamento portátil de oxigênio, medicação de emergência e muita coragem. Conversou discretamente com Roberto, técnico de enfermagem e seu amigo de faculdade. Ele hesitou inicialmente, mas concordou em ajudar quando ouviu a história. Juntos, traçaram um plano para a próxima quarta-feira, dia de menor movimento no hospital. Clara sabia que estava cruzando uma linha que não teria volta. Mas olhar para Henrique definhando sem esperança era pior que qualquer consequência. Henrique oscilava entre esperança e terror. Ele queria desesperadamente ver o mar, mas o medo o paralisava. 40 anos evitando aquelas águas que levaram Helena não desapareciam com uma simples decisão. Ele confessou a Clara seus pesadelos recorrentes. Helena chamando dele das ondas, pedindo ajuda que ele nunca conseguiu dar. Clara segurou sua mão e compartilhou seus próprios fantasmas. Contou sobre a culpa de não ter estado com o pai no dia fatal, de ter brigado com ele na manhã anterior. Ambos carregavam o peso do "e se?" E se tivesse impedido? E se tivesse ido junto? E se? Durante aqueles dias de preparação, a conexão entre Clara e Henrique se aprofundou de forma inexplicável. Ela contava sobre sua infância no interior, sobre a mãe que criara 3 filhos sozinha depois da morte do pai. Henrique falava sobre o filho distante, sobre o orgulho que os separara anos atrás. Ele revelou que nunca dissera "eu te amo" suficientes vezes, que trabalhara demais e abração de menos. Clara via no arrependimento dele um espelho de seus próprios medos sobre o futuro. Será que ela também terminaria sozinha, com palavras não ditas e abraços economizados indevidamente? Na terça-feira, véspera da viagem planejada, Henrique piorou. A febre subiu e a pressão despencou. Os médicos aumentaram a morfina e falaram em cuidados paliativos intensivos. Clara sentiu o pânico tomar conta. E se ele não resistisse até amanhã? E se o último desejo morresse com ele? Ela ficou ao lado da cama a noite toda, segurando sua mão, orando para qualquer força superior que pudesse existir. Henrique delirava, chamava por Helena, pedia perdão em sussurros incoerentes. Clara enxugava sua testa e prometia baixinho que o levaria ao mar, custasse o que custasse. Milagrosamente, Henrique melhorou na manhã de quarta. A febre baixou e seus olhos recuperaram alguma lucidez. Ele olhou para Clara e perguntou se ainda era possível. Ela assentiu, engolindo o medo. Roberto apareceu às 6 da manhã com a cadeira de rodas e o equipamento. A troca de turno acontecia às 7. Teriam uma janela de 20 minutos para sair sem serem vistos. Clara vestiu Henrique com roupas normais que trouxera de casa. Calça de algodão, camisa xadrez, um boné velho. Ele pareceu mais humano, menos paciente. Um homem prestes a reencontrar seu passado. A saída foi tensa. Clara conduzia a cadeira com as mãos trêmulas, enquanto Roberto checava os corredores. Passaram pela recepção durante a confusão da troca de turno. Ninguém notou ou quis notar. O carro de Clara estava estacionado na saída de emergência. Roberto ajudou a acomodar Henrique no banco de trás, instalou o oxigênio portátil e se despediu com um abraço apertado. Clara entrou no carro e respirou fundo antes de ligar o motor. Henrique, no retrovisor, tinha lágrimas nos olhos. Ela perguntou se ele tinha certeza. Ele respondeu: "Não, mas vamos mesmo assim." A viagem até a praia levaria 2 horas. Clara escolhera uma enseada pequena e isolada onde trabalhara na adolescência em uma barraca de sucos. Henrique ficou em silêncio a maior parte do trajeto, olhando pela janela como se visse o mundo pela primeira vez. A cidade deu lugar ao campo, depois às montanhas, finalmente a planície costeira. Quando o cheiro de sal começou a entrar pelas janelas abertas, Henrique fechou os olhos. Clara percebeu que ele tremia. Ela estendeu a mão para trás e ele a segurou com força desesperada. Estavam quase lá. Não havia mais volta.
Mas 10 quilômetros antes da praia, o carro começou a fazer um barulho estranho. Clara sentiu o pânico quando a temperatura subiu rapidamente. Ela encostou no acostamento e abriu o capô. Vapor saía do radiador. Não entendia nada de mecânica. Henrique perguntou o que havia acontecido e ela tentou esconder o desespero. Estavam tão perto. Ela checou o celular. Sem sinal. A estrada estava deserta. Como poderiam ter chegado tão longe para tudo desmoronar agora? Henrique viu a frustração dela e disse calmamente: "Tudo o que importa acontece no último momento. Espere." Clara não entendeu, mas confiou. 15 minutos depois, um caminhão parou ao lado. O motorista era um homem de uns 60 anos, rosto queimado de sol. Ele perguntou se precisavam de ajuda. Clara explicou rapidamente sobre o radiador. O homem olhou para Henrique na cadeira de rodas e pareceu entender algo além das palavras. Ele ofereceu carona até a praia mais próxima. Clara hesitou, mas Henrique aceitou imediatamente. O motorista ajudou a colocar a cadeira na caçamba e acomodou Henrique com cuidado no banco. Ele disse que também tinha um pai idoso. Entendia. Algumas coisas não precisam de explicação, apenas compaixão. O caminhão balançava na estrada esburacada, mas Henrique sorria pela primeira vez em anos. Clara, ao lado dele, segurava sua mão e sentia gratidão pelo desconhecido gentil. Quando chegaram à entrada da praia, o motorista recusou qualquer pagamento. Ele apenas disse: "Aproveite o tempo que tem." Clara e o motorista desceram Henrique e a cadeira. O cheiro do mar estava forte agora, o som das ondas audível. Henrique respirava fundo, os olhos fechados. Clara perguntou se ele estava bem. Ele abriu os olhos devagar e sussurrou: "Estou com medo, mas também estou pronto. Vamos até Helena." Clara empurrou a cadeira pela areia fofa com dificuldade crescente. Cada centímetro parecia uma eternidade. Henrique não dizia nada, apenas olhava fixamente para o horizonte, onde o azul do céu encontrava o azul mais escuro do oceano. Suas mãos agarravam os braços da cadeira com força impressionante para alguém tão frágil. O sol estava alto, a praia praticamente deserta, exceto por um pescador distante e algumas gaivotas. O momento tinha uma qualidade cinematográfica, suspensa entre o real e o onírico. Clara sentia que estavam cruzando não apenas a areia, mas também décadas de dor guardada. Quando chegaram próximo à água, Clara parou e travou as rodas da cadeira. Henrique ficou imóvel, olhando as ondas que chegavam e recuavam em seu ritmo eterno. Lágrimas começaram a descer por seu rosto sem que ele fizesse qualquer som. Clara se ajoelhou ao lado dele e segurou sua mão. Ele murmurou: "Foi aqui." Ela entendeu imediatamente. Não exatamente ali, mas em um lugar assim. Helena havia entrado na água e nunca mais voltara. Henrique continuou: "Eu deveria ter ido com ela. Fiquei na barraca bebendo cerveja com amigos. Ela foi sozinha." A culpa finalmente tinha voz. Clara deixou que ele chorasse sem interrupção. Sabia que aquelas lágrimas eram necessárias, 40 anos atrasadas. Ele contou entre soluços como foi avisado horas depois, como procuraram durante dias, como o corpo nunca foi encontrado. Como ele nunca conseguiu fazer um funeral adequado, nunca teve um lugar para levar flores. O mar levara não apenas Helena, mas também qualquer chance de despedida. Ele vivera 4 décadas em um luto congelado, sem closure, sem paz. Clara entendeu então que aquele pedido não era sobre ver o mar. Era sobre finalmente poder dizer adeus à mulher que ele amara. Henrique pediu para se aproximar mais da água. Clara hesitou, preocupada com a cadeira afundando na areia molhada, mas ele insistiu com uma urgência que não permitia negação. Ela empurrou a cadeira mais para perto até que as rodas tocassem a espuma branca das ondas. Henrique estendeu a mão trêmula e tocou a água fria.
Ele fechou os olhos e um sorriso estranho, misto de dor e alívio, cruzou seu rosto. Clara viu naquele gesto algo profundamente sagrado. Ele estava se reconectando com o último lugar onde Helena estivera viva, onde sua essência ainda habitava. De repente, Henrique pediu para tirar os sapatos. Clara obedeceu, descalçando seus pés inchados e frios. Ele queria sentir a areia, a água, o contato direto. Ela o ajudou a se levantar da cadeira com extremo cuidado. Ele pesava quase nada, apenas pele e ossos e memórias. Apoiado nela, Henrique deu 3 passos trôpegos até a água lambendo seus pés. O choque do frio o fez ofegar, mas ele não recuou. Clara o segurava firme, temendo que ele caísse. Mas Henrique estava mais forte do que parecia. Ele se manteve ali, de pé, enfrentando o mar. Foi nesse momento que Henrique começou a falar com Helena. Em voz baixa primeiro, depois mais alto, como se ela estivesse ali ouvindo. Ele pediu perdão por não tê-la acompanhado naquele dia. Perdão por não ter sido forte o suficiente para superar a perda. Perdão por ter se afastado do filho e vivido amargurado por tantos anos. Ele disse que a amara cada dia desde que ela partira, que nunca houve outra, que estava pronto para ir, mas precisava fazer as pazes primeiro. Clara chorava abertamente agora, testemunha involuntária de uma despedida 40 anos atrasada, mas finalmente acontecendo. Henrique, então, revelou algo que deixou Clara sem ar. Ele confessou que naquele dia, antes de Helena ir nadar, eles haviam brigado. Uma discussão boba sobre dinheiro e futuro. Ela saíra chateada e ele ficara orgulhoso demais para ir atrás. As últimas palavras entre eles foram duras, ressentidas. Ele nunca pudera pedir desculpas. Carregara essa culpa como uma pedra no peito por 4 décadas. Agora, com os pés na água onde ela desaparecera, ele finalmente conseguia dizer: "Me desculpe, meu amor. Me desculpe por tudo." O mar continuava seu vai-vem, indiferente e eterno, mas também acolhedor. Clara percebeu que Henrique estava fraquejando. Ela o guiou de volta à cadeira com cuidado, secou seus pés com a própria camisa e o cobriu com a manta que trouxera. Ele estava exausto, mas radiante. Algo havia mudado em seus olhos. A paz, que ela nunca vira antes, estava finalmente ali. Eles ficaram sentados em silêncio por longos minutos, apenas observando o mar e ouvindo as ondas. Clara pensou em seu próprio pai, nas palavras não ditas, nos abraços economizados. Ela entendeu que Henrique acabara de lhe dar um presente inesperado, a lição de não esperar 40 anos. Henrique pegou a mão de Clara e disse: "Obrigado por me trazer de volta à vida antes de morrer." Ela quis responder, mas as palavras falharam. Ele continuou: "Você me deu algo que nenhum médico poderia dar. Você me deu a chance de fazer as pazes." Clara finalmente conseguiu falar, dizendo que ele também mudara algo nela, que o ajudara a enfrentar seu medo, a ensinara sobre coragem e amor, que ela não deixaria mais a vida passar sem dizer o que importa, sem fazer o que o coração pede. Eles permaneceram ali, 2 almas conectadas pela dor transformada. Mas a realidade começou a bater à porta quando o celular de Clara finalmente pegou o sinal e explodiu com mensagens. O hospital descobrira a fuga. Sua supervisora estava furiosa. Havia ameaças de demissão, processo, polícia. Clara leu as mensagens com o coração apertado. Henrique percebeu a mudança em sua expressão e perguntou o que acontecia. Ela tentou minimizar, mas ele insistiu. Quando soube das consequências que ela enfrentaria por causa dele, Henrique quis voltar imediatamente, mas Clara recusou. "Não foi por causa de você", ela disse. "Foi por causa de nós dois, e valeu cada segundo." A viagem de volta foi tensa e silenciosa. Clara dirigia o carro emprestado de uma barraca de praia, mente acelerada com as consequências iminentes. Henrique dormia no banco de trás, exausto, mas em paz. O telefone dela tocava constantemente.
mensagens da supervisora, da diretoria, até da segurança do hospital. Ela ignorou todas. O que estava feito, estava feito. Não havia arrependimento, apenas a certeza de ter feito o certo, mas o medo batia forte no peito. Ela tinha contas para pagar. Uma irmã na faculdade que ajudava financeiramente, responsabilidades. Perder o emprego significaria mais que orgulho ferido. Significaria desmoronar uma estrutura de vida cuidadosamente construída. Ainda assim, olhando Henrique pelo retrovisor, ela sabia que faria tudo novamente sem hesitar. Quando chegaram ao hospital, uma recepção hostil os aguardava. A supervisora estava na entrada com 2 seguranças e expressão furiosa. Clara estacionou e respirou fundo antes de sair. Ela ajudou Henrique de volta à cadeira enquanto a supervisora se aproximava com passos duros. "Você está suspensa imediatamente", foram as primeiras palavras. Nenhum "ele está bem" ou "aconteceu algo". Apenas punição. Clara acenou, engolindo a raiva. Henrique tentou intervir, explicar que foi ideia dele, que ela só ajudou. A supervisora o ignorou completamente, tratando-o como objeto, não pessoa. Clara sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Levaram Henrique de volta ao quarto 412, enquanto escoltavam Clara até a sala da diretoria. Ela olhou para trás e viu Henrique acenando fracamente, gratidão e culpa misturadas em seu olhar. No elevador, a supervisora disparou acusações: irresponsabilidade, quebra de protocolo, risco ao paciente, exposição do hospital a processos. Clara ouviu tudo em silêncio. Quando chegaram à sala do diretor, um homem de 50 anos, com terno caro e expressão severa, ela soube que aquela seria sua última vez naquele prédio. Ele não perguntou sua versão, apenas entregou a carta de demissão para ela assinar. Estava acabado. Clara assinou os papéis com mão firme, recusando-se a dar a eles a satisfação de vê-la chorar. Recolheu suas coisas do armário, uma foto da família, a caneca que a mãe lhe dera, o crachá que usara por 7 anos. Colegas passavam pelo corredor desviando o olhar, com medo de associação. Apenas Roberto se aproximou e abraçou ela apertado, sussurrando que fora corajosa e certa. Clara saiu do hospital pela última vez como funcionária, mas com a cabeça erguida. Lá fora, sentou no banco da praça em frente e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não de arrependimento, mas de exaustão emocional e incerteza sobre o futuro. Naquela noite, sozinha em seu apartamento pequeno, Clara enfrentou a realidade prática. Calculou suas economias, 3 meses de aluguel no máximo. Precisaria encontrar emprego rápido, mas a demissão por quebra de protocolo mancharia seu currículo. Outros hospitais pensariam 2 vezes antes de contratá-la. Ela poderia ter feito diferente? Poderia ter encontrado outra forma? As dúvidas corroíam sua certeza anterior. Talvez tivesse sido egoísta, impulsiva, irresponsável, como disseram. Mas então lembrou do rosto de Henrique tocando a água, fazendo as pazes com seu passado, e a dúvida se dissipava. Algumas coisas não têm preço mensurável. Enquanto isso, no hospital, Henrique piorava rapidamente. A viagem cobrara seu preço físico. A pressão estava instável, a respiração difícil, a dor intensa. Os médicos aumentaram a medicação e chamaram o filho dele, que morava em Portugal. Era questão de dias, talvez horas. Mas Henrique não parecia preocupado com a morte iminente. Ele perguntava constantemente por Clara, se ela estava bem, se não perdeu o emprego por causa dele. As enfermeiras que o atendiam agora eram eficientes, mas distantes. Ninguém segurava sua mão ou conversava além do estritamente profissional. Ele sentia a falta dela profundamente, como se tivesse perdido uma filha. Roberto visitou Henrique na 4ª noite e trouxe notícias de Clara. Ela estava bem, procurando emprego, mas firme em sua decisão.
Henrique chorou ao saber que ela fora demitida. Sentiu-se responsável por destruir a vida de quem o salvara. Roberto tentou consolá-lo, dizendo que Clara não se arrependia, que ela falara dele com carinho e gratidão pela experiência compartilhada. Henrique pediu um favor, que Roberto entregasse algo a Clara. Ele abriu a gaveta do criado mudo e tirou uma carta que escrevera com dificuldade. Também entregou um anel de ouro simples, a aliança de Helena. Roberto prometeu entregar pessoalmente. No dia seguinte, Roberto tocou a campainha de Clara. Ela abriu a porta de roupão, olhos inchados de tanto chorar. Ele entregou o envelope e o anel. Clara abriu a carta com mãos trêmulas. A letra era trêmula, mas legível. Henrique agradecia por tudo, pedia desculpas pelas consequências e explicava sobre o anel. Helena havia pedido que, quando ele morresse, a aliança fosse para alguém que entendesse o verdadeiro significado de amor, sacrifício. Ele achava que Clara merecia. A carta terminava com: "Você me ensinou que ainda existem anjos. Obrigado por me dar asas quando eu só sabia rastejar." Clara segurou o anel e a carta contra o peito, chorando convulsivamente. Roberto a abraçou e ficou ali até que ela se acalmasse. Ela disse que precisava ver Henrique, agradecer, dizer que estava bem. Roberto balançou a cabeça tristemente. O hospital proibira a entrada dela. Havia uma ordem de restrição nos registros. Se aparecesse, chamariam segurança. Clara sentiu a impotência esmagar seu peito. Não podia nem se despedir adequadamente do homem que mudara sua vida. O sistema vencera, os protocolos triunfaram sobre a humanidade. Ela gritou de frustração, socando o sofá. Roberto apenas segurou ela, sem palavras de consolo porque não havia. Mas Clara era teimosa e criativa. Se não podia entrar pela porta da frente, encontraria outro caminho. Ela conhecia cada corredor, cada entrada de serviço, cada brecha de segurança. Na madrugada de sexta, às 3 da manhã, quando o hospital dormia em seu turno mais tranquilo, ela entrou pela lavanderia. Vestiu um jaleco esquecido, prendeu o cabelo, baixou a cabeça, subiu pelas escadas de serviço até o 4º andar. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos ouviriam. Chegou à porta 412, respirou fundo. Girou a maçaneta devagar. Henrique estava acordado, olhando para o teto. Ele virou e a viu. Os olhos de Henrique se encheram de lágrimas no instante em que viu Clara. Ele tentou falar, mas a emoção travou as palavras. Ela se aproximou rapidamente e segurou sua mão, exatamente como fizera dezenas de vezes antes. Mas agora era diferente. Agora eram duas pessoas que haviam arriscado tudo uma pela outra. Ele sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Ela respondeu: "Exatamente onde eu preciso estar." Henrique apertou sua mão com força surpreendente e começou a chorar. Clara também chorou, silenciosamente, para não alertar ninguém. Ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo a presença um do outro. Henrique finalmente conseguiu falar. Ele perguntou se ela recebera a carta e o anel. Clara mostrou que estava usando a aliança de Helena no dedo, em uma corrente no pescoço. Ele sorriu com genuína alegria. Disse que Helena a aprovaria, que ela sempre soube reconhecer pessoas especiais. Clara agradeceu, mas disse que o presente verdadeiro fora a jornada compartilhada. Ela contou que estava bem, que encontraria outro emprego, que não se arrependia de nada. Henrique pareceu aliviado, como se carregasse aquele peso. Ele confessou que estava esperando por ela para poder finalmente descansar. Ele estava pronto agora, em paz. Clara sentiu o coração apertar com as palavras dele. Ela sabia o que significavam. Henrique estava se despedindo. Ele continuou falando, voz cada vez mais fraca. Disse que o mar curara algo nele que nem sabia estar quebrado. Que ver as ondas novamente, tocar a água, falar com Helena,
Tudo isso fechara um ciclo que estivera aberto por tempo demais. Ele agradeceu a Clara por ter coragem quando ele não tinha, por acreditar que algumas regras existem para serem quebradas quando o coração humano está em jogo. Por lembrá-lo de que viver não é apenas respirar, mas sentir, chorar, amar. Henrique então revelou seu último segredo. Ele contou que tinha um filho, Miguel, que chegaria de Portugal amanhã. Eles não se falavam há 12 anos, desde uma briga sobre herança e expectativas. Henrique admitiu que fora orgulhoso, duro, ausente. Repetira com o filho os erros que jurara não cometer. Mas agora, depois do mar e de Clara, ele entendia. Entendia que o tempo não espera reconciliações convenientes, que palavras não ditas se tornam fantasmas. Ele fizera as pazes com Helena. Agora precisava fazer as pazes com Miguel, mas temia que fosse tarde demais, que o filho viesse apenas para um funeral. Clara prometeu que ajudaria. Ela pediu o número de Miguel e disse que ligaria, explicaria, prepararia o terreno. Henrique hesitou, depois concordou. Entregou o contato escrito em um papel amarelado que guardava na carteira. Clara saiu do quarto silenciosamente. Desceu até o estacionamento e ligou. Do outro lado, uma voz masculina cansada atendeu. Era madrugada em Portugal também. Clara se apresentou e começou a contar sobre Henrique, sobre a viagem ao mar, sobre a transformação. Miguel ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele apenas disse: "Estou no aeroporto agora. Chego em 6 horas." A voz dele tremia. Clara entendeu que o filho também queria reconciliação. Clara voltou ao quarto e contou a Henrique. Ele não acreditou inicialmente. Miguel estava vindo? Realmente? Clara confirmou. Ele desabou em lágrimas de alívio e gratidão. Ela ficou com ele até o amanhecer, conversando sobre coisas pequenas e grandes, sobre arrependimentos e esperanças, sobre como a vida é estranha na forma como fecha círculos, sobre como pessoas entram em nossas vidas exatamente quando precisamos delas. Henrique disse que Clara era um anjo disfarçado de enfermeira. Ela riu e disse que ele era um professor disfarçado de paciente, que ele ensinara a ela mais sobre coragem e amor que todos seus anos de profissão. Quando o sol nasceu, Clara precisou sair antes que o hospital acordasse. Ela se despediu de Henrique, sabendo que talvez fosse a última vez. Ele segurou sua mão e disse: "Até breve, seja aqui ou lá." Clara beijou sua testa e sussurrou: "Você vai ver Miguel. Vai fazer as pazes e vai partir leve, sem peso." Henrique assentiu, confiando. Ela saiu pela mesma rota secreta, coração pesado, mas grato. Chegou em casa e dormiu pela primeira vez em dias, exausta, mas em paz. Sonhou com o mar, com Helena, com Henrique sorrindo. Eram sonhos bons, finalmente, sem pesadelos ou culpa. Miguel chegou ao hospital às 11 da manhã, alto, barba por fazer, olhos vermelhos de choro contido no avião. Ele entrou no quarto 412 e viu o pai pela primeira vez em 12 anos. Henrique estava acordado, esperando. Seus olhos se encontraram e décadas de mágoa derreteram instantaneamente. Miguel correu e abraçou o pai, pedindo perdão entre soluços. Henrique também chorava, dizendo que o perdão era dele a pedir. Ficaram assim abraçados por eternidades, pai e filho, humanos imperfeitos se reconectando na fragilidade da vida finita. As enfermeiras que passavam pelo corredor paravam e choravam também, testemunhas involuntárias de amor renascido. Henrique passou os 3 dias seguintes conversando com Miguel. Contaram histórias, pediram desculpas, riram de memórias antigas. Miguel conheceu Roberto e, através dele, encontrou Clara. Eles se encontraram em uma cafeteria e Miguel agradeceu emocionado pelo que ela fizera. Disse que o pai lhe contara tudo sobre a viagem ao mar, sobre a coragem dela, sobre como aquilo mudara tudo.
Miguel confessou que estava vindo apenas para cumprir obrigação, mas agora estava ali por amor recuperado. Clara chorou e disse que Henrique merecia, que todo mundo merece uma segunda chance de fazer certo, de dizer eu te amo antes que seja tarde. Henrique morreu numa manhã de domingo, 3 dias depois da chegada de Miguel. Ele estava dormindo, segurando a mão do filho, um sorriso suave no rosto. Miguel estava ao lado, cantando baixinho uma canção que Henrique cantava para ele quando criança. Clara soube pela ligação de Roberto e chorou copiosamente, mas sem desespero. Era uma tristeza limpa, sem culpa. Henrique partira em paz, reconciliado, amado. No funeral pequeno, Miguel fez questão de Clara sentar na primeira fila. Ele contou na homenagem sobre a enfermeira que dera ao pai o maior presente, a chance de morrer vivo, de partir inteiro, de fechar círculos abertos. Clara não voltou a trabalhar em hospitais. Ela abriu uma pequena organização que ajudava pacientes terminais a realizarem últimos desejos. Chamou de Projeto Helena, em homenagem à mulher que nunca conheceu, mas que ensinou sobre amor através de sua ausência. Miguel foi o primeiro doador. A história de Henrique e Clara se espalhou, inspirando outros profissionais a escolherem humanidade sobre protocolo. Ela carrega o anel de Helena todos os dias, lembrando que algumas regras existem para serem quebradas quando o amor humano está em jogo. O tempo não espera nossa coragem. As palavras não ditas se tornam fantasmas. Os abraços economizados viram arrependimentos. Não espere 40 anos para fazer as pazes. Não deixe protocolos matarem sua humanidade. Escolha amor. Escolha coragem. Escolha viver antes de morrer. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que nos lembram do que realmente importa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances. Comente, qual é o seu último desejo que você não está esperando realizar? A vida é agora, não amanhã.